Como é que alguém pode dizer, são pessoas que não conhecem a palavra, e diz, ó, o dízimo é da lei, o dízimo é da graça. Não, o dízimo é antes da lei. E ele é tanto de Deus, que o dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Vou recapitular. O dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Jesus disse, eu não vim tirar fora a lei. Eu vim cumprir a lei. Ah, mas Jesus então, pastor, aprovou o dízimo? E como aprovou? Mateus 23 e 23. Jesus aprovou, autenticou o dízimo. Autenticou o dízimo. Olha lá o que diz. Autenticação das palavras. Ai de vós, preste atenção, escribas e fariseus, hipócritas. Estava falando para um grupo específico. Escribas e fariseus eram os religiosos. Sabe que tem muitos religiosos aí metendo o pau na palavra de Deus, nos pastores, nas igrejas, dizendo que pastor está extorquindo, pastor quer dinheiro, isso e aquilo. São os religiosos que na época de Jesus eles se levantaram. Aí Jesus diz, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles eram dizimistas. E desprezais o mais importante da lei. Qual que era o mais importante da lei? Segundo a colocação das palavras de Jesus: o juízo, a misericórdia e a fé. Aí o que é que Jesus faz? Ele aprova o dízimo. Ele diz, ó, deveis. Numa outra tradução está escrito, vocês devem dar o dízimo. Deveis é dever. Por isso que Deus cobrou a nação de Israel. Trazei todos os dízimos. É um dever. É uma obrigação nossa. Mas uma obrigação num ato de fé e voluntariedade. Preste atenção. Ele não reprova o dízimo. Ele diz, ó, deveis, porém, fazer essas coisas. Vocês devem continuar trazendo o dízimo. Ele não foi contra o dízimo. Será que tem uma turma que até criança sabe interpretar esse versículo? Jesus autenticou esse versículo, essa palavra. Ó, deveis fazer essas coisas. Quais? Pagar o dízimo. Vocês devem fazer isso. Mas não deve omitir aquelas. Qual? Que eles estavam omitindo? O juízo, a misericórdia e a fé. Você vê que até a fé, tem na lei a fé. O justo viverá da fé. Está lá em Abacuque. Então preste atenção, irmão. Ninguém obriga ninguém a ser um crente dizimista. Mas eu duvido. Um crente cuja vida Deus tem abençoado, tem sustentado. Você já pensou como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Quando você estava firme com Ele. Se você titubeou na fé e aí surgiu alguns problemas, você sabe o porquê surgiram. Porque você vacilou na caminhada. Porque Deus é fiel àqueles que estão comprometidos com Ele. Deus é fiel. E depois que você conheceu a Cristo, a sua vida, olha para cá, só melhorou. Sim ou não? Duvido que alguém se entregou para Jesus e na área financeira da sua vida, ele começou a andar para trás. Nananina, não. Deus o abençoou em tudo. Então Jesus aqui, ó, deu aval, tá? Ele não aboliu o dízimo. Ele diz, vocês devem pagar o dízimo. Deveis, depois do ponto e vírgula. Deveis, porém, fazer essas coisas. E não omitir. Ele diz, ó, não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra. É a mesma coisa que depois, posteriormente, o próprio apóstolo Tiago diz. Que não adianta guardar 9 mandamentos e tropeçar-se em um. Tornou-se culpado de todos. Então, fica aí essa recomendação. Dê o dízimo como um ato de gratidão a Deus. Não é uma barganha.
que a gente vai fazer a Jesus? Vamos fazer uma barganha. Se ele me der, eu vou ver, eu vou provar ele, porque está escrito. Eu tenho vergonha de fazer isso. Não é porque está escrito para o sem fé: ó, trazei o dízimo e depois fazei prova de mim. Eu não tenho coragem, irmão. Eu fazer prova de Deus para ver se ele é Deus, se ele vai abrir a janela do céu e vai. Eu tenho vergonha. Como cristão, eu tenho vergonha de fazer prova de Deus, porque eu sei que ele é Deus, possuidor dos céus e da terra. Será que ele negará bens aos seus servos? Se o Salmo 30 e o verso, me parece 27, se não me falha a memória, está escrito que Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu servo. Ah, é outra coisa, né? Eu pensei que você estava mostrando o versículo errado. Fica em pé. Quantos são gratos a Deus aqui? Mas eu acho que é o Salmo 35, verso 27 mesmo. Depois você confere na sua Bíblia aí. A mente do pastor